E aí, galera? Olha, pra gente comemorar aqui no canal Lendo Portes 3 o Natal, eu acho que como eu sou um fã da história e meu filho trabalha com filosofia, tem um canal Diário Otageek, o Flávio tem um canal Flávio Harley, também os Bandeirantes Desbravando a História comigo. Eu acho que o melhor de tudo é um brinde de um bate-papo tranquilo, né, sobre o cristianismo, já que o Natal comemora esse nascimento de Cristo que deu origem ao cristianismo, né? Não se pode dizer que exatamente Cristo fundou o cristianismo, mas as pessoas que seguiam a Cristo, os seguidores de Cristo, né, foram chamados na época de cristãos e formou essa tendência, né, que depois se transformou numa árvore genealógica de muitas religiões que a gente tem hoje um leque infindável, né, e que veio tudo da igreja primitiva, né, e depois o catolicismo, aí luteranos, adventistas, batistas, e aí foi se espalhando, né? E fora isso, você também tem aquela outra árvore genealógica que abre lá dentro do próprio judaísmo, onde você também tem algumas igrejas que vê Cristo como filho de Deus, né? E não só profeta, como uma outra linhagem judaica vê, né? Antes de começar a passar a palavra para eles aqui, eu quero falar do contexto mais social do cristianismo, que numa discussão rápida que eu tive com um professor, sempre a gente fala sobre isso, mas hoje a gente conversou um pouco mais, e que toda a sociedade atual, digamos ocidental, ela está com os pilares, ela está profundamente cravada com os pilares do cristianismo, né? E quando a gente fala cristianismo, para a gente ser mais correto, fala-se da Bíblia judaico-cristã. Então, todo cristão ele tem uma raiz judaica. Por quê? Porque a Bíblia está fundamentada no Torá, no Torá, né, no Pentateuco e por aí vai, né? E você tem, obviamente, o Novo Testamento depois que começa lá a partir de, se não me engano, 100 anos depois de Cristo. Mas tudo que você vê começa a ser escrito, né? Aliás, né? Começa a ser válido, mas começa a ser escrito. Conselho de Nicéia, que você falou muito bem lá nos Bandeirantes, que formou o que a gente conhece como Bíblia, né? Sim, a Igreja Católica. São os livros. Isso. Mas, nesse contexto social, eu digo, quando você se volta, seja lá de maneira em tom de brincadeira ou falando sério, quando você se volta para qualquer uma das religiões de hoje cristãs, você automaticamente está se voltando, quanto mais para trás você ir, mais você se aproxima do judaísmo, né? Que pouca gente para pensar nos dias de hoje que Cristo era fundamentalmente judeu, né? E que Cristo ele seguiu a lei mosaica, né? A lei, ele dizia que ele estava cravado nas leis de Moisés, que ele não veio para apagar tudo que tinha sido escrito, mas para cumprir o que estava escrito e continuar, fazer um resumo geral para umas pessoas que estavam já começando a sair do trilho, né, que os judeus haviam criado desde lá da época de Moisés. Eles criaram um trilho para que os seguidores do Deus de Abraão, Isaac e Jacó tivessem uma linha, né? E quando se viu em um momento crucial, aonde poderia se transformar numa outra coisa, é óbvio que aí se você estuda na sua religião, você vai contrapor, vai ter um contraponto, né? Mas eu estou dizendo aqui num contexto geral, né, que Cristo chega naquele momento em que ele precisava reunir o povo de Deus e dar uma nova vida, uma nova carga, né? Ele nasce e ele cresce, passa por todos os problemas humanos possíveis, né, imagináveis e inimagináveis, e quando ele ressuscita, ele fecha com chave de ouro e distribui através ali dos seus apóstolos e seguidores essa sequência que dá origem a um novo judaísmo, né, que hoje a gente conhece como o cristianismo. Professor, parte histórica, o que aconteceu na época, digamos assim, um pouco antes, no nascimento e pós, digamos, a ressurreição de Cristo, o que estava acontecendo no contexto histórico da época? Boa pergunta. Nós temos que lembrar que nós estamos ali nos idos do início do século da era cristã, né? Já no ano 1
o ano 1 depois de Cristo, já da era cristã. Nós temos aí no governo dos imperadores do Alto Império, da dinastia Júlio-Claudiana, tanto que na história do nascimento é citado que José e Maria, eles vão a Belém, Bethlehem, que quer dizer casa do pão, para fazer o censo. Por quê? Porque Belém é a terra... Porque, vamos lá, vamos pensar aqui, imagina o mapa aqui, ó. A região de Jerusalém, de Israel, é dividida em 3 partes: Galileia, Samaria e Judéia. A tribo de Judá, já que quando os cativos retornam à terra de Israel, eles vão habitar na Judéia. Na Judéia é a terra da tribo de Judá, ou seja, da família de Davi. Belém, Jerusalém e outras cidades. Então eles saem de Nazaré, que é na Galileia, e vão para Belém para fazer o censo. Tanto que é lá que acontece o nascimento, eles não conseguem achar uma hospedaria, né? Até que eles vão chegar a um ponto que eles vão ter que ficar no local onde os animais cruzam, né? Que é a estribaria, né? Sim. E aonde os animais comem, né? A manjedoura onde é colocado o menino Jesus. Então, todo esse contexto, o Império Romano ainda, os judeus estão odiando serem governados por romanos. Nós temos 4 tetrarcas na Palestina, um deles é o Herodes. Nós temos também Pôncio Pilatos, tanto que o Herodes se converte ao judaísmo. Sim. E cria o templo de Herodes. Então é um tempo difícil. E Israel é a pior província do Império, é a província mais pobre complicada também. E mais complicada. Mais complexa, é. E tanto que 70 depois de Cristo nós vamos ter o ataque, né, a diáspora judaica, quando o Império Romano invade, depois de muitas revoltas, o Império Romano invade a Terra Santa, destrói o templo, Salomão. acaba com os muros da cidade e dispersa os judeus. O templo de Salomão, na época, até estava tentando fazer como o templo de Herodes. Né? Nem era mais o templo de Salomão. Salomão já queimou, o templo de Salomão queimou na época dos babilônicos. Uhum. O templo que teve depois do templo de Salomão foi o templo de Zorobabel, que é todo de argamassa, e depois o templo de Herodes. Então o templo de Herodes foi destruído, cumprindo aquela profecia que Jesus falou que Sim. esse tempo duraria 3 dias, que é a fala sobre a ressurreição. Então é uma época difícil, e principalmente porque os judeus estão aguardando o seu esperado Mashiach, né, que é aquele ungido, que é a coisa com as profecias de Isaías, que viria libertar o povo. Então eles não esperavam um cara como Jesus, primeiro porque antes de Jesus houveram outros caras barbudo, cabeludo, falando de amor, de paz. Houveram vários. Enquanto ele pregava, existiam outros Messias pregando. Supostos Messias. E isso já levava a questão de descrença das facções judaicas. Havia uma descrença. Então, quando ele começa a pregar uma ideia de amor, gerando uma cisão com o judaísmo, ele vai arranjar 2 inimigos. Primeiro, o judaísmo em si, vai arranjar o inimigo as facções judaicas, fariseus, saduceus, escribas, os doutores da lei, e o império, porque para o império ele acaba sendo um agitador. Né? Tanto que o Pôncio Pilatos, na hora lá, ele não queria, ele viu que ele não tinha culpa, e que ele mandou fazer, dar tantas, acho que 39 chibatadas, né? E crucificá-lo. Ou seja, então Jesus Cristo era um problema tanto para Roma quanto para o povo de Israel. O Kio, falando agora filosoficamente, na sua opinião, eu sei que o pessoal da filosofia é meio que dividido nisso, mas na sua visão, né, de professor de filosofia, qual foi o impacto, e qual é, né, esse impacto que vem até hoje do cristianismo em cima de tudo isso que estava acontecendo na época, né, e como você vê tudo isso? É um pouco complicado, porque como filósofo, ainda mais, digamos, no século XXI... Nessa época de agora... A gente tem uma visão muito científica do que aconteceu até então. Fora da teologia, a gente diz mitologia cristã. Tá? E é bem complexo falar sobre o assunto, porque quando a gente fala de filosofia medieval, que é esse que a gente é o termo, tá? Sim. Cristianismo é filosofia medieval, a gente está falando de 1500 anos de filosofia, mais ou menos. Em média, sim. E é bem interessante quando a gente olha do ponto de vista filosófico, porque a gente leva em consideração, por exemplo, que as tradições cristãs elas são muito mais gregas e romanas do que judaicas. Tanto que o judaísmo nem reconhece o Messias que foi o Jesus Cristo, o Nazareno, né? Então, aí que fica mais complexo ainda falar sobre esse assunto. Porque quando a gente estuda na faculdade... a gente está olhando sempre para todas essas coincidências com a tradição romana e grega. Então, por exemplo,
Enquanto que, por um lado, a gente tem uma filosofia mais cristã mesmo, da parte da Bíblia que cita Jesus Cristo, porque se você falar cristão mesmo, no ponto de vista filosófico, você está falando só sobre a parte de Jesus Cristo. Sim, só porque seguidores dele. Porque é completamente, tá? É completamente contraditório a parte de Jesus Cristo em comparação com o resto da Bíblia. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, quando você pega o pensamento de Jesus Cristo, ele vai direto contra várias coisas que são mencionadas no resto da Bíblia. Há uma ordem pré-estabelecida. E o que é engraçado, porque depois a Igreja Católica Romana, presta bem atenção nisso, porque ela é romana, então você está carregando a tradição de Roma para o resto do continente europeu. Por mais que depois tenha sido dividido, por mais que depois a Roma tenha sido empurrada para o canto dela, é uma tradição que invadiu toda a Europa e que depois veio para o Ocidente. O que é irônico, assim, a tradição cristã não tem nada a ver tem nada do judaísmo. Isso. Parte do judaísmo por causa da base teológica, né, dos 10 mandamentos, Isso. das escrituras, dos profetas, mas muito dela é grega e romana, tanto que na época... Se você falar em catolicismo, você pode pegar dali, muito como todas as religiões da época, muita coisa também ainda egípcia. Você pode pegar, principalmente, os ritos deles, tem a maioria das coisas usadas no rito católico até hoje, existia na época dos faraós. O incenso, né? Acho que é uma mistura de vários pagãs, né? Até a palavra da Páscoa, né? Sim, mas assim, eu digo no ponto de vista filosófico, ele é predominantemente tem a influência romana, principalmente grega. Por que isso acontece? A Roma, quando ela se apossou da Grécia, aconteceu uma fusão das culturas. Sim. Talvez muitos espectadores não entendam, mas a cultura grega ela era muito bem vista. Então a Roma não teve o menor pudor em abraçar aquela cultura. E eles até se viram obrigados a fazer isso até para questões diplomáticas. Sim, com certeza. E depois eles levaram isso para o resto do continente. Uma coisa que eu vejo de Roma é que Roma ela abraça muita cultura dos outros. Tu vê quando o Império cresce, divide em dois, muito das religiões, por exemplo, o culto de Isis, que é um culto egípcio, chega em Roma, o culto de Mitra, que é um culto Veda, da Índia, chega em Roma. Então, já pode-se dizer, de uma forma bem não tendenciosa, que já existia uma forma de globalização. Voltando um pouco, o Panteão é uma cópia também. O Panteão romano é todo grego. Mas é aquela questão, Jerusalém, Israel daquela época também era um pouco cosmopolita, porque foi dominado pelos gregos e foi dominado pelos romanos. Os judeus da época, eles falavam o aramaico, que era a língua oficial da Pérsia, que tornou-se língua oficial de Israel, era muito mais aramaico do que hebraico, e aí eles escreviam em grego. Tanto que ele fala da palavra da dracma perdida, dracma é moeda grega. Tanto que ele fala de o alfa, eu sou o alfa, eu sou o ômega. Quando ele fala do Hades, Sheol, então ele está usando muitos termos gregos, né? A próprio livro de Apocalipse, que na verdade é Revelações de João, Apocalipse é grego. Eu acho que, para voltar à questão do que eu meio que bolei para esse bate-papo, a gente sempre gosta de ter uma sequência, né? Voltando de novo, eu tento trazer aqui a parte social. Né? Então eu vou soltar uma outra coisa aqui para vocês, que é a ética. A nossa ética ocidental, principalmente a ética aqui no continente americano, né, sul-americano, melhor dizendo, tem tudo a ver com a Bíblia. Tudo. A Carta Magna brasileira, ela é imposta praticamente toda bíblica, né? Onde você não pode matar ninguém, onde você não pode roubar, onde você não pode... Né, os 10 mandamentos ali que foram seguidos pelo Novo Testamento, porque o Novo Testamento, ele brinda o Antigo Testamento, né? E ele retira toda aquela, digamos, entre aspas, toda aquela justiça de olho por olho, dente por dente, que é meio que babilônico, né? Ele tira de Hammurabi. Ele tira, ele coloca o amor acima de tudo. Mas esse amor é um amor justo, ético, moral. E essa moral que foi introduzida no cristianismo, ele vem até hoje. Agora, vou perguntar para o professor de história, né? Essa moral que você tem cristã é uma moral bem diferente do que você tem, por exemplo, da moral ocidental, oriental, da época. Porque nós vamos falar que nós estamos no Oriente Médio. Então, o Oriente Médio é Ásia Menor.
Ainda é Oriente. Só que não sofreu tantas influências do Extremo Oriente, certo? Então, o que acontece? Né? A moral cristã ela é totalmente judaica. Tá? O cristianismo ele sai diretamente do judaísmo. Toda noção de moral, de ética é judaica. Sim. Tanto que os 3 pilares da nossa civilização são a filosofia grega, o direito romano e a moral judaica cristã. Então, tudo que nós temos como moral veio do judaísmo. Isso vamos dar todo o crédito ao judaísmo. Tudo que o cristianismo tem, até mesmo com a sua base, veio do judaísmo. Mesmo porque toda a base cristã é judaica. Fora também que você pode dizer o seguinte, o cristianismo também é mais oriental do que ocidental. Ele vai se tornar ocidental por causa do Império Romano, mas ele é uma religião oriental. Tanto que os maiores ramos da igreja eram os 7 ramos da Ásia. Sim. Certo? Mas, e o bacana de estudar o cristianismo é que ele é um marco civilizatório. Tá? Ele é um tremendo marco civilizatório. E ele, além disso, ele é uma febre, é uma pandemia. Sabe? E outra coisa, você não tem só um cristianismo, você tem vários cristianismos. Ah, sim. Tem várias seitas cristãs. Alguns acham que Jesus Cristo era o Filho de Deus, era Deus, como João 1 diz. Outros já nem tanto. Diz que ele era só um cara legal, era um profeta, era um morré, um professor. Nada além disso. Então você tem várias seitas cristãs que o Flávio Constantino faz muito bem, que juntar essas seitas cristãs e colocar em um único concílio ecumênico. Com certeza. E agora, pra gente fechar aqui esse bate-papo gostoso, espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, quero falar pra vocês aí, a gente parou pra trocar aqui a energia da câmera. Esse bate-papo a gente trouxe aqui na véspera de Natal pra vocês, pra quando você tiver tempo, né? Eu sei que é um vídeo um pouco mais longo, mas vale a pena você assistir, passar pro teu colega, né? Que você sabe que gosta desse tipo de assunto, desse tipo de bate-papo. E não é uma ideia de desmoralizar esse ou aquele, ou dar ênfase nisso e desfazer daquilo. Não é nem uma questão religiosa aqui. É uma questão histórica do ponto de vista de 3 pessoas, cada um na sua área, né? Mas que pode abrir até para você que deixar aí no comentário alguma coisa que você tenha a acrescentar. Dá like. Dá like, mas que você tenha a acrescentar ou dizer o que foi dito aqui, na sua visão. É legal, porque quando você para prestar atenção na história, né, seja ela uma história, desde que seja história de verdade, não estou falando aqui de... Né, falando de fatos históricos, né? O cristianismo escreve e vai escrever, sabe-se lá Deus por quanto tempo, a história dos cristãos, né? O cristianismo, ele afeta os cristãos e obviamente as pessoas que entram em contato com cristãos. Por quê? Porque elas seguem, né, o rito cristão, se elas estão envolvidas com o cristão. Então, isso, para fechar com chave de ouro aqui, eu vou perguntar para o Kio agora, passar a palavra para o Kio, nessa questão filosófica, o impacto que tem nos dias de hoje o cristianismo, principalmente nesse momento em que pessoas tentam denegrir a imagem dos cristãos, pessoas tentam, em nome do cristianismo, passam do ponto, mas o que você, como estudante de filosofia, acha da visão cristã de hoje? Então, tá cada vez mais comum ter pessoas de outras linhas de pensamento, não só o cristianismo, né? Na verdade, vem caindo bastante a influência cristã no mundo como um todo. Mas é interessante como predomina algumas coisas, sobretudo no ponto de vista filosófico, como, por exemplo, a regra de ouro. Que por mais que a pessoa não seja cristã, a regra de ouro que não faça pro outro que você não gostaria que fosse feito para você, ela vem de Cristo. Ela é inspirada em Cristo. E você sendo cristão ou não, coisas como a regra de ouro vêm do cristianismo. Então, nos dias de hoje, por mais que você seja ateu, agnóstico, não importa, em algum ponto, o cristianismo, ou a cultura, toda aquela cultura que eu mencionei antes, que culminou no cristianismo, vai impactar a sociedade. Então, conhecer o cristianismo é conhecer a história da nossa cultura, da nossa tradição moral e ética, entende? Eu acho que o importante mesmo, assim, se a gente fosse pegar assim, de maneira acadêmica, é entender o pensamento do grego, como ele influenciou o direito romano, porque foi muita coisa baseada no direito romano, e finalmente ali também aquela parte cristã, judaica, que acabou influenciando também o direito romano e que finalmente culminou
na tradição ocidental. E, fechando com chave de ouro, se eu fosse traduzir em poucas palavras, ou resumir o cristianismo, o que ele trouxe de fruto filosófico, ético, moral, foi o conservadorismo. Conservadorismo totalmente voltado para valores cristãos. Se você... E existe isso, entende? É importante ressaltar. Existem pessoas que são ateias ou agnósticas, que estão mais ou menos categorizados no mesmo, digamos assim, mais ou menos mesmo espectro, que são conservadores, mesmo não sendo cristão, entende? Então eu acho que respeitando até a tradição. Tem muitos ateus que são muito mais cristãos do que os próprios cristãos. Então é importante ver que se você está destruindo essa tradição ocidental, você está, na verdade, mexendo diretamente com a raiz da nossa cultura, o que, inclusive o que nos levou a ser considerado como civilização, como o civilizado. Foram essas tradições que nos tornaram civilizados. Se você acha que o medieval ele é um animal, e você acha que o século XXI são de pessoas civilizadas, foi movido por muito dessas tradições, entende? Que levou aí ao que a gente está chamando agora de conservadorismo, né? O equilíbrio cristão, né? Como eu falei no começo desse bate-papo, né? É um equilíbrio que o cristianismo trouxe e afetou diretamente cultura, ética e moral, né, dos países cristãos, né? Professor, trazendo a tua parte histórica, tenta fazer tenta projetar, porque você, mais que nós, porque você mexe com isso todo dia na escola, você sabe o que levou, por exemplo, as igrejas cristãs a serem o que elas são hoje, né? Hoje cada cidade tem centenas, as pequenininhas têm dezenas de igrejas cristãs que, por mais que elas queiram se desvincular da igreja principal ou da igreja primordial, que depois dela veio o catolicismo, elas têm ainda a influência católica, mesmo que os ritos sejam diferentes, mas você tem ali as coisas principais que vêm justamente da Bíblia judaico-cristã. Mas projetando para os dias de hoje, até para um futuro próximo, o que você acha que vai ser escrito historicamente do cristianismo no mundo? Olha, o cristianismo, como nós já falamos, ele foi um conjunto de seitas, especialmente após a morte e ressurreição de Cristo, de acordo com o nosso ponto de vista, além do trabalho dos apóstolos e também dos primeiros discípulos. O cristianismo hoje, ele junto com o Islã, a cada 3 pessoas no mundo hoje, 2 são ou muçulmanos ou cristãs. Então ainda é muito expressivo, né? O cristianismo hoje, ele já pecou muito no longo da história, perseguições, matança, nem quero elencar isso hoje, mas podemos elencar no outro vídeo. Mas o cristianismo, hoje, ele se tornou a base da nossa civilização. Talvez não estaríamos aqui hoje se a igreja católica ela não assumisse algumas posições, como, por exemplo, a questão das guerras. Né? A Europa teve uma guerra de 116 anos. Foi a guerra de 100 anos. 114, 116 anos. Houveram vários conflitos. Então, hoje, acho que o cristianismo hoje é a base de fé de muitas pessoas. Acho que se você tem uma pessoa, tem uma família, o que une muitas vezes a família é a religião. O que une muitas vezes um casamento é a base religiosa. Então, hoje, toda a sua base moral ela é religiosa. Se você não é também, é irrelevante, tá? Mas a relevância é para quem é cristão. Hoje, o cristianismo ele é importantíssimo. Ele não perdeu validade, não é algo que hoje não importa mais. Importa sim. Mesmo no momento de alta tecnologia que vivemos hoje, né, com o pragmatismo que nós vivemos hoje, sempre vamos evocar a importância que o cristianismo tem como religião, como moral, porque moldou a nossa civilização. Lembrando que eu falei, o cristianismo é oriental e o Oriente moldou o Ocidente. E graças ao cristianismo, nós evoluímos como civilização. Graças ao cristianismo, descobrimos um novo mundo. Graças ao cristianismo, descobrimos a rota da seda. Graças ao cristianismo, chegamos ao Oriente. Então, o cristianismo ele foi a base de muita coisa, até das nossas evoluções tecnológicas. Então, o cristianismo, eu vejo o seguinte, com o passar do tempo, as pessoas tornam-se mais ateias ou agnósticas. Você não sabe a diferença, o ateu é que não acredita em Deus. O agnóstico é a pessoa que até pode acreditar em Deus,
mas não acredita em milagre, não acredita em religião. Então, hoje, a ciência ela está avançando tanto que o número de ateus está crescendo. É uma opção mesmo, mas o cristianismo ainda é a base. Sem essa base, nossa civilização, ela rompe. Ela rompe. Então, o cristianismo, hoje, acho que o maior problema hoje que eu vejo do cristianismo é o Islã. Hoje, para o cristianismo, o maior problema que eu vejo é o crescimento do Islã no mundo, principalmente na Europa, tá? com as migrações, né, que estão acontecendo. Então, hoje, o maior risco que eu vejo para o cristianismo mesmo é o Islã. Porque o Islã não vê... As bases morais e éticas são diferentes. Não, até tem heranças do cristianismo e judaísmo, mas eles não são tão flexíveis. Principalmente porque eu estou falando de grupos mais radicais. Mais radicais, é. Né, os jihadistas, que são a minoria dos muçulmanos. Então, hoje eu vejo que o Islã, o radicalismo islâmico, os xiitas, talvez o xiismo seja o maior problema para o cristianismo hoje, devido ao crescimento de muçulmanos na Europa. Né, e é o que eu vejo. Mas o cristianismo ainda sai como a mais relevante em religião. E hoje está dividido, né? Você tem igreja católica, tem igreja ortodoxa aqui. Sempre tem um jeito que você pode se encaixar. Mística católica, cisma, grande cisma do Oriente, surge a igreja ortodoxa grega, ortodoxa russa, tem a reforma protestante de 1507. Hoje você tem vários conglomerados de igrejas e seitas cristãs. Com certeza. Gente, para fechar a minha parte aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, que eu tenha conduzido mais ou menos aqui, me perdi em alguns momentos aí, mas que é um papo complexo que não dá para fazer ele num vídeo rápido. Sim. Né? É um bate-papo que, quando fala de história, é um negócio que o professor e o Kio já sabem, eu amo de paixão, né? Mas eu acho que já que a gente está próximo ao Natal e eu quero agregar nesse meu bate-papo agora a ação do amor cristão. Eu acho que uma das coisas mais importantes que você, lá na tua infância, seja lá se você é católico ou evangélico, mas desde que você seja cristão, se você não foi cristão, isso não vai encaixar, mas você aprendia na escola dominical, né, ou na escola sabatina, depende da religião, você aprendia aquele amor pela família sendo base de tudo, né? E eu acho que o Natal, ele brinda a gente nessa questão. Porque quando você reúne a família, quando você está junto da família, às vezes tem pessoas... Ninguém consegue ser 100% amor. Sempre tem ali uma ovelha desgarrada, sempre tem alguém ali que tem um amor um pouco diferente, né? Você às vezes tem algum atrito. Mas ainda assim, quando você reúne a sua família, que você vê o grupo ali todo junto, você entende um pouco do amor cristão. Quando você é um filho, quando nasce o teu filho, que você olha para aquele bebê que é a tua cara, ou a cara da tua esposa, né? Ou do padeiro, não importa, tô brincando. Mas você começa a entender o amor cristão ali, né? Quando você tem um amor por alguém da família, pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser a tia, irmão, alguém que passa por uma situação de saúde muito forte, muito extrema, e se recupera, e você retira aquela pessoa do hospital, e você abraça aquela pessoa, você relembra o amor cristão. Quando algum amigo seu passa por uma situação muito difícil e você consegue ajudar ele, e vice-versa, algum amigo seu ajuda você e você sai de um problema, seja saúde ou econômica, de extrema relevância para a sua vida, você relembra o amor cristão. Então, o amor cristão tem esse aspecto de agregar, né, a família, não só a família, porque tem um professor aqui que já tornou da família, mesmo não tendo laços sanguíneos. Nós temos laços sanguíneos antepassados, né? Mas assim, de família mesmo, não temos. E temos esse laço de família porque você participa de todas as nossas festas familiares, né? É o nosso professor Atiracolor. Nós temos o nosso pet. Tô brincando, é brincadeira. Gente, então isso é o amor cristão, tá? Então mesmo que você não goste muito de igreja, de cristianismo em si, mas você vai ver que uma festa cristã familiar de Natal é diferente. Não estou dizendo que as outras não são, né? A festa de outras religiões eu não sei, mas da cristã, você sabe, você vê aquela festa e que o principal motivo, além de trocas de presente e outras coisas, é a família estar toda reunida. E é isso, cara. Eu desejo aqui de todo o meu coração para vocês um Feliz Natal, cheio de muita paz, amor cristão, né? Amor familiar, amor fraternal. Ágape, né? E que vocês tenham nesse Natal um momento de reflexão,
para vocês poderem brindar o Natal cristão como se deve, tá bom? Feliz Natal para vocês. Até o próximo vídeo. Vamos tchau, tchau lá. Valeu. Feliz Natal, Feliz Hanukkah, boas festas.